Muito bem, estavam misturando as coisas, mas já que o Muraya, como é chamado no Japão, falou que vai torcer para o Flamengo, esse é o nosso assunto a partir de agora. Já. A partir de já. O último treino do Flamengo foi cheio de dúvidas. O técnico Dorival Júnior não definiu a equipe que começa jogando contra o Corinthians nesta sexta na Arena Corinthians. O motivo? Jogadores com problemas físicos e outros que ainda dependem do STJD para poder entrar em campo. Diego Ribas, de longe. Imagem dele no treino desta quinta-feira só assim, na academia. Com dores na coxa direita, ele não viajou para São Paulo com o restante do grupo. Diego Alves e Rodolfo também estão fora devido a problemas musculares. Por outro lado, Paquetá e Vitinho voltaram a trabalhar normalmente e estão relacionados. Resta saber se Dorival Júnior poderá utilizá-los durante 90 minutos. O técnico também não sabe se poderá contar com Cuéllar e René. Os dois serão julgados pelo STJD nesta sexta-feira e podem ser suspensos. Tudo por conta desse lance envolvendo o atacante Pablo do Atlético Paranaense. Na ocasião, o árbitro sequer marcou falta. Mesmo assim, os atletas rubro-negros foram denunciados. Cuéllar até foi punido por 2 jogos, mas o Flamengo conseguiu efeito suspensivo. Sendo assim, Dorival fica impossibilitado de definir o time até poucas horas antes do jogo. Eu tenho 2 possibilidades, não é? Porque eu tenho que aguardar, primeiro, a definição dos tribunais e, segundo, o próprio departamento médico. No último treino antes da viagem, o técnico permitiu imagens apenas do aquecimento. Mesmo assim, é possível confirmar a presença de alguns atletas entre os titulares. César no gol, Pará e Trauco nas laterais, Hever e Léo Duarte na zaga, Arão no meio-campo e Fernando Uribe lá na frente. O atacante foi bastante elogiado pelo novo treinador. Eu já o acompanhava e vejo um jogador com muito potencial. É natural que ele esteja ainda vivendo um momento de uma adaptação dentro do clube, da cidade. Isso é um fato e nós temos que respeitar tudo isso, mas é um jogador de muitas qualidades que pode sim nos ajudar bastante. A torcida pega no pé do Uribe e tem criticado também Paquetá. Mas o meia foi outro que recebeu o apoio do treinador nesse momento de instabilidade. É natural que um jogador oscile dentro de uma competição tão longa como o Campeonato Brasileiro, paralelo a tudo isso, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Não há quem suporte essa carga que nós temos e, queira ou não, o Paquetá, se não me falha a memória, foi um dos atletas que participou da grande maioria dos jogos. Tipo jogador que todo treinador gostaria. Dorival Júnior tem uma missão difícil. Vencer em Itaquera não é fácil, ainda mais com todo esse clima de revanche. Talvez por isso tenha tido tanta conversa com o grupo nos últimos dias. Afinal, se o desejo é ser campeão, só resta vencer ou vencer. Tá aí, notícias do Flamengo com a Caroline Patati. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui na tela do Bom Dia Fox os últimos jogos do Corinthians e do Flamengo. Os 5 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro a equilíbrio. Mas vamos lá. Leandro Quesada, o Flamengo que vem com um gostinho de revanche. Foi eliminado na Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, mas é na casa do Corinthians de novo, sem o Diego Ribas, sem o Diego Alves e com possibilidades de perder a meiuca, o meio de campo ainda para o tribunal. Pois é. Hoje, para mim, é uma decisão de campeonato para os dois, porque o Flamengo não pode pensar em outro resultado que não seja vencer o Corinthians. E o Corinthians está com uma pontuação também que não é aquela pontuação que a gente possa dizer, o time está super tranquilo, a ponto de levar o Campeonato Brasileiro nessas últimas 11 rodadas, permanecer e só voltar as atenções para a Copa do Brasil. Não, o Corinthians tem que ficar muito ligado nessa pontuação que ele tem. E aí, voltando para o Flamengo, se o Flamengo não venceu hoje, dependendo de outros resultados, essa diferença aqui é de 4, que é uma diferença controlável nesse momento, pode ser de 7. E aí 7, se você levar em conta que os times que estão lá na frente estão jogando muito mais bola que o Flamengo, aí a situação do Mengão começa a ficar complicada. Se o Flamengo perder hoje, Paulo Lima, você acha que ainda consegue recuperar os cacos, encontrar ânimos para brigar pelo campeonato? É difícil. Se perder hoje, eu acho difícil recuperar briga pelo título. Vai brigar ali pela vaga na Libertadores da América. Inclusive hoje, começando com a galera aqui, nossos companheiros rubro-negros, né? Como toda redação tem apaixonados por A, B, C e D, e a matemática deles era simplíssima, né? Era vencer o Corinthians
torcer por um empate de São Paulo e Palmeiras, secar o Inter contra o Sport e deixar o Grêmio ganhar. Era assim um cenário ideal. Eu falei assim, galera, vamos primeiro dar bom dia. Bom dia! Qual é hoje o cenário ideal para o Flamengo? O cenário ideal para aquela, como diz nosso João Guilherme, né, a Fla Imprensa aqui da nossa relação. A Fla Fox, desculpa, melhor. Era assim, Palmeiras e São Paulo empatam, o Flamengo ganha do Corinthians, o Inter perde do Sport e o Grêmio também vence do Bahia. Aí o campeonato teria tudo aquilo que eu gosto, era um colorido todo especial. Mas calma lá, né? Alto lá, calma, vamos com calma. Mas que sonho, todo mundo tem direito. E se perder, vira pesadelo, né? Nesse cenário, né, ficaria aí a... Faz aí, já. A um ponto do... Ficou até confuso. A um ponto do Palmeiras, né? Que o Flamengo iria a... 2 pontos. A 2 pontos. Que o Palmeiras empatando fica com 54 exato. 2 pontos. A 2 pontos. Aí o Grêmio sobe de posição, o Inter estagna. Então, você já pensou, esse Campeonato Brasileiro que está tão badalado, tão discutido e tão empolgante nessa reta final, tanto em cima como embaixo, é o sonho do rubro-negro, galera. É o sonho rubro-negro, nada mais. O Flamengo, ainda, né? Em 2009, ele tirou 12 pontos de vantagem. Eu ia falar sobre isso. Então, em cima dessa pergunta da Lívia, tirar 7 é plausível, faltando 10 rodadas. São Paulo tirou 18, hoje é exato, mas a questão não é a pontuação. É o futebol. É o futebol aliado ao psicológico. E os caras que estão em cima, né? Os caras que estão em cima. E no momento em que você precisa que esse time dê a resposta para vencer e falar, opa, nós somos o Flamengo. A gente está na briga, aí o time decepciona. Então, a pontuação em si, ela é irrelevante. O problema não é a matemática. São 33 pontos em disputa, é muito ponto para ser disputado. É meio turno. E tem mata-mata entre times de frente. Confronto direto. E o Flamengo tem esse lado positivo, só não joga contra o Grêmio. Pega todos os outros no confronto direto. Né? Tem muita bola para rolar. Tem muita bola para rolar. Agora, esse cenário aí que o Paulo trouxe, se acontecer isso, imagina. Se acontecer isso, por favor, os 6 números no meu WhatsApp. Cenário que a Fla Fox trouxe, né? Esses desfalques, Diego Alves e o Rodolfo fora, como arma o time, o Dorival Júnior, para encarar o Jair Ventura, o Corinthians? Tem o César no gol. Para mim, tranquilo. O César é um goleiro que jogou muito na reta final no ano passado. E o Diego, a gente critica muito o Diego, né? A questão toda é a seguinte, quando sai o Diego, quem que vai entrar para fazer melhor que o Diego está fazendo? Esse é o problema. A resposta será dada hoje à noite, 9 da noite, na Arena Corinthians em Itaquera. Ele pode começar com o Uribe no lugar do Henrique Dourado, né? Essa é uma possibilidade. A bola não está chegando, Paulo, esse é um problema. A gente fala de Uribe, fala de Guerreiro, falava de Guerreiro, falava do Viseu, falava do Dourado. A bola não chega para o centroavante do Flamengo. E tem um detalhe importante. Ontem, na coletiva de imprensa, o Dorival Júnior deixou claro que em outro clube em que ele estava trabalhando, não sei qual foi o clube, ele já havia dado um sinal sobre o Uribe. Olha, é um bom personagem, é um bom jogador. São Paulo. Será que não é questão da adaptação, o tempo, a paciência? O Uribe chegou, teve que entender o que era Flamengo, o que era a pressão do Flamengo. Você acha que ele não pode Também é isso. encantar Claro ainda? claro que é. Mas assim, eu estou falando especificamente da posição. Respondam rapidamente para mim. Qual foi o 9 que deu certo nos últimos tempos no Flamengo? Não tem. Teve um que deu certo um pouquinho, o Viseu. Exatamente. Naquela reta final do ano passado, agora está na Udinese. O Guerreiro, gente, o rubro-negro criticava o Guerreiro todo santo dia. O Dourado Mas vale já ressaltar que criticavam porque esperavam mais dele. Porque no Brasil, por incrível que pareça, foi a sua melhor temporada. Foi no Flamengo, não foi nem no Corinthians. Os números, em termos de gols marcados, ele mais marcou pelo Flamengo do que o Corinthians. Mas o problema era a oscilação, a Mas veja os gols que ele fez, Lívia, nos momentos importantes e cruciais. Sim, é o que eu falei, esperavam mais. Né? Ele não conseguiu fazer, porque assim, uma coisa é você fazer gol, né? O centroavante fazer gol em jogos de menor importância. Outra coisa é o cara fazer gols no Corinthians, por exemplo. Ele fez gol decisivo no Mundial, então fica muito mais marcante o cara fazer os gols importantes em jogos importantes. É isso. E no Flamengo ele não conseguiu, infelizmente. Exato. Bom, é o grande clássico dessa 28ª rodada, uma rodada para lá de especial, começando, né, pelos dias. Hoje, sextou e tem Campeonato Brasileiro. Depois, sábado, domingo, é eleição. O Corinthians não vai poupar ninguém contra o Flamengo. Força máxima nesse reencontro para se aproximar da parte de cima da tabela. Lembrou bem aqui o Leandro Quesada.